Muito boa tarde a todos, todas e todas. Boa tarde, Belém, boa tarde, Pará, boa tarde, Amazônia, boa tarde, nossos colegas da Universidade da Amazônia, da Universidade do Estado do Pará, da Universidade Federal do Pará, do Instituto Federal de Educação, IFPA, da UFRA, e demais instituições que nos acompanham neste encontro. Estamos nesta primeira mesa, e esta primeira mesa, ela vai abrir, antes da abertura oficial, o nosso encontro. Nos 28 anos de curso de letras da Universidade da Amazônia, estamos vivendo a 22ª versão do Fórum Paraense de Letras. É um encontro de estudos e a consagração de reflexões e pesquisas na formação de leitores da e na Amazônia. Amazônia Oriental Brasileira. Como é tradição, mestres são lembrados como homenageados nos encontros que fazemos. Inicialmente eram anuais, hoje são bianuais. Nossos encontros não seriam visíveis e viáveis sem as parcerias com as nossas co-irmãs de instituições de nível superior. Então, a elas já agradecemos. Este ano, nós temos como homenageados 3 mestres das letras no Pará. Uma, professora doutora Marilis Isabel Tupiaçu, e 2 que são homenageados postumamente porque nos foram levados pela Covid-19, Silvio Augusto Holanda, da UFPA, e João Carlos Pereira, da UNAMA. A temática desta nossa mesa sobre edição de autores regionais, ela é confluente à temática geral do encontro. As vozes fraturadas e questionadoras vozes, o não canônimo como forma de resistência. Devido às colonialidades internas e externas, a Amazônia é vista, em geral, como uma região de natureza exótica, onde não há inteligência. A literatura trabalha, então, no sentido de combater esse estado de representação equivocada da região. E, para tanto, nós propusemos esta mesa e vou chamar para coordená-lo um grande pesquisador das novas gerações, esse nosso professor, escritor, que é Paulo Maués Correia, que milita em diversas frentes, sobretudo na Secretaria de Estado de Educação e também na editora Pacatatu. Paulo conduz os trabalhos. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu trabalho em prol da nossa literatura. Meu amigo Paulo, todo mundo que assiste a gente, muito boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer pela lembrança do meu nome para coordenar uma mesa que é de tamanha importância. Já milito há algum tempo com interesse em reeditar e estudar os autores daqui. E, puxa, considero esse momento um prêmio. O Fórum de Letras chega à sua 22ª edição. Já há tempos ultrapassou os limites da Universidade da Amazônia, alcançou o estado do Pará inteiro pelas múltiplas parcerias e agora nesse formato, Paulo, tenho certeza que muita gente de fora da nossa região, inclusive, vai poder acompanhar. E estou entre amigos. Os convidados são a professora Josebel Fares, que dispensa apresentações, é coordenadora do CUMA, da UEPA, e é referência em se tratando de autores da Amazônia. O Jorge Panzera, que está à frente da imprensa oficial do Estado, com um projeto muito pertinente para o papel que essa instituição deve ter na nossa sociedade. E o Denis Giroto, que desenvolve, assim como todos os editores da nossa região, desenvolve um trabalho heróico, porque ser editor não é fácil e, nesse nosso contexto, a coisa é muito mais complicada.
E como estamos entre cavalheiros, vou chamar, obviamente, a nossa querida Josebel Fares para falar durante os 15 minutos para a gente. Né? Liga o teu microfone, Bel. Pronto. Já estou plugada. Bel, a palavra é toda tua, fica à vontade, né? O tema é muito. Bom, é quase biográfico, né, Bel? Reedição e memória na literatura no Pará, Eneida de Moraes e Dalcídio Jurandir. Obviamente, esses dois são representantes de um grande recorte, mas o interesse de todos nós que trabalhamos em prol da literatura no Pará vai além desses dois nomes, né? Mas vamos ficar nesse e deixa a conversa rolar depois, né? Bel, Isso aí. Vontade. Tá bom. Gente querida, boa tarde. Boa tarde, Paulo Maués, Paulo Nunes. Já ia chamar de Jorginho, né? Tu disse que a mesa está íntima, eu já estou querendo chamar o Jorge Pancera de Jorginho. Denis, eu quero dizer assim que é muito emocionante eu estar aqui nesse 29º Fórum, porque creio ter inaugurado também esse trabalho da UNAMA há 22 anos atrás. Então, você já viu que o meu coração fica batendo mais forte. É um trabalho que leva assim, o sangue de muita gente. Já levou, né, alguns, mas leva o sangue, o empenho de muita gente. Né? Nem quero falar quem começou, mas a questão da Célia Jacó, junto com o Paulo, junto com a Joyce, junto com a Rosa, junto com a Marília, e tantos outros professores que a UNAMA teve à frente desse projeto. Então, eu me emociono muito ao falar nisso. Ao falar do projeto do Fórum, esse ano, então, é uma alegria e uma dor ao mesmo tempo. Estamos homenageando o João Carlos, que esteve tantas vezes nesse fórum, assim como o Silvio Holanda, a quem nós nos despedimos tão rapidinho. Encontramos com ele numa sexta, fomos para o memorial dele na sexta, na segunda-feira ele foi embora. Mas também temos assim a querida Marilis, que é uma pessoa também que batalha em relação à literatura, que vai ser homenageada. Como todos os anos, tem alguém presencialmente. E essa homenagem póstuma, quero dizer que me toca profundamente. São duas pessoas com quem nós convivemos, com quem nós discutimos, com quem nós tivemos muito próximo. Né? Então, de que lugar eu falo? Diz assim, de que lugar tu falas? Eu falo de um lugar que o Paulo Maués, tu quero chamar todo mundo de Paulinho, Jorginho, o Paulo Maués diz assim, que eu já sou, já sei, já estou. Não, eu quero falar do lugar da leitora e da incentivadora, formadora de leitores da literatura da Amazônia. Né? A gente, durante muito tempo, trabalha com isso. Não trabalhou, trabalha. Né? Se a gente for... a gente nem vai olhar antes do texto-pretexto, porque nós tivemos uma livraria infantil, onde também tentávamos formar leitores, né, de literatura infantil, que era Fadas e Duendes. Paulo também estava nessa investida, nós estávamos juntos. E depois nós chegamos no texto-pretexto, que é um livro de referência. Para mim, sempre que me perguntam qual é a tua obra, o que tu achas que tu deixas para a educação? Eu disse, eu deixo o texto-pretexto. Eu acho que é um livro que a gente escreveu na década de 80, eu e mais 4 pessoas, a Josi, o Paulo e o Reivinas, e nós fizemos um trabalho com alunos naquela época, ensino, não era fundamental, era primeiro grau maior. Né? E esse livro circulou nas mãos de 21 mil alunos, e nesse livro tinha textos de 10 autores paraenses que circularam. Paulo Maués é um desses alunos que estudou nesse livro. Então, quero dizer que é desse lugar que a gente fala, desse lugar de edição e desse lugar de reedição. Se formos falar em reedição, nós temos algumas. Eu acho que assim, importa a gente colocar como marco o Lendo Pará, do Centur,
projeto que nós idealizamos junto com o Parloureiro, né? Nós trabalhamos nele, Elane está aí, Paulo está aí, e outras pessoas também estiveram juntos desse trabalho que nós honrávamos e fazíamos com muito carinho, com a consultoria do professor Vicente Salles. Isso é uma coisa que a gente não pode nunca esquecer. Quem era nosso consultor, quem escolhia o livro conosco? Vicente Salles. Quer dizer, era uma pessoa grande que lia essa obra e que nos sugeria títulos. Não, né? E aí nós publicamos a Eneida em 1989, eu acho. Aquele primeiro livro, a primeira reedição do Banho de Cheiro e do Aruanda, né? Então, essa tradição da gente de reeditar, porque nós, como professores, nós chegamos na sala de aula e nós não temos livros da Amazônia. Graças a Deus, hoje esse cenário muda. Mas até 10 anos atrás, eu vou ousar dizer, até 10 anos atrás, no máximo, nós não tínhamos essas obras para levar para a sala de aula. Lembro que quando a gente publicou o Primeira Manhã na Eduepa, que foi em 2009, no centenário do Alcide Jurandir, não havia livro do Alcide Jurandir, excetuando os dois que a imprensa oficial... Eram dois? Eram os dois que a imprensa oficial ou a Secult fizeram, que era o Belém do Grão-Pará e eu acho que o Chove nos Campos de Cachoeira. Os demais, se não foi da imprensa, foi da Secult. Os demais estavam todos esgotados. E a gente ainda conseguiu publicar o Primeira Manhã. Lembro que, àquela altura, nós prometíamos, nós não, né? O coletivo de instituições prometia publicar a obra do Dalcídio toda no centenário. E não deu certo. Só saiu o Primeira Manhã a duras penas. Porque vocês sabem que até, como a gente não publica, a gente também não era muito, vamos dizer, credibilizado pelos autores, pelos herdeiros. Então, sempre a gente tinha que lutar muito para dizer, olha, nós somos sérios, vamos publicar essa obra, vamos ver como está o direito autoral. Hoje eu acho que já está mais fácil, mas aquela altura era muito difícil. Então, o que eu trouxe aqui foram 5 slidezinhos de um projeto da gente de reedição. A gente atualmente trabalhou com 2 projetos, não reedição propriamente, mas um projeto de reedição e outro trabalho de edição. Então, como o tempo é muito curto, eu escolhi falar da Eneida, mas poderia estar aqui falando é o Igor, poderia falar da Alcide Jurandir e da Maria de Belém, que é o livro que a gente publicou mais recentemente, que é o Epístolas Poéticas, é esse livro aqui, dá para ver, né, que é a correspondência, e é para cá, correspondência entre Maria de Belém e Dalcídio Jurandir. Mas eu optei pela Eneida porque é mais curta, que é um trabalho que eu iria falar mais, o tempo é curto. Então, eu trouxe uma Eneida para a gente ver como é que a gente passou por ela, a Eneida que nos encantou tanto. Por que Eneida? Porque a gente selecionou Eneida para reeditar nesse projeto, não só de reedição, mas também lá para dentro, lá para cima da. Vamos lá. Então, Eneida, o imaginário amazônico, na voz e na letra, na voz da letra e na voz da vida. Então, a Eneida que nós estamos tentando reeditar é a Eneida do imaginário amazônico. Lógico que os livros de crônica dela tem Amazônia, tem Rio de Janeiro, tem outras partes do mundo, mas nós escolhemos por causa da parte amazônica. Então, podemos ir. Já pulou. Tem um pequeno resumo dela que eu sei que quase todo mundo que está aqui sabe, mas se puder passar, eu leio. Pulou? Marcílio? Bom, então, enquanto a gente recupera aquele primeiro slide de letra,
eu vou falando do outro projeto, que é o projeto do Dalcídio com a Maria de Belém, que são as correspondências dele no período dos anos 70, de 71 a 79. Na verdade, serão 2 volumes, por enquanto só tem um, que eu acabei de mostrar para vocês. É um livro que recupera a correspondência de Maria de Belém e de Dalcídio Jurandir, no período de 71 a 79. Ex-Eneida. Vamos, agora vamos para o segundo slide. Vai? Se não for, eu continuo falando. E também não preciso daí. Se não tiver, eu falo sozinha, sem os slides. Então, aí nesse primeiro slide, deixa eu ver se eu recupero aqui o meu. Esse. Veja que a letrinha está pequenininha, porque eu queria encher de coisas, mas acho que para vocês dá para ler. Era só uma apresentação, eu acho que uma apresentação curta, porque eu creio que todos as pessoas que estão ouvindo conhecem a Eneida. Então, eu digo assim. Cronista, jornalista e poeta, Eneida nasceu em Belém, nasceu em 1904, onde passou a infância e a adolescência. Depois se mudou para o Rio de Janeiro, lugar onde exerceu sua militância política no Partido Comunista. Em uma de suas prisões, na ditadura de Vargas, ficou encarcerada no conhecido pavilhão dos Primários, junto com Nise da Silveira, Olga Benário, Saboberg, entre outras, tantas mulheres, louras, negras, mulatas, morenas, cabelos escuros e claros, de roupas claras e trajes modestos. Isso é do texto da Companheiras, que está no Aruanda. Na história de vida da escritora, encontramos sua luta pela liberdade democrática e, para além do cárcere, sua militância nos movimentos artístico e literário, o Carnaval Carioca, onde criou o Baile do Perrô e seu devotado amor por Belém. Sua obra denuncia atrocidades políticas, fala do cotidiano da Maravilhosa, traz memórias de Belém, conta das viagens do pai pelos rios amazônicos, dos costumes e dos mitos. O imaginário amazônico protagoniza, de certa forma, essa obra. Ali ouvimos o caboclo contar sobre o rio, as herveiras do Vero-Peso, ensinar a fazer o banho cheiroso e tantos outros temas das crônicas de Cão da Madrugada, que teve sua primeira edição em 1954, e o livro de poemas Terra Verde, em 1929. Esses 2 livros são o que nós reeditamos agora. Afinal, tem uma imagem deles. Eneida fez questão de ser... Ela morreu em 1971 e fez questão de ser enterrada no cemitério de Santa Isabel, embaixo de uma mangueira. Né? Então, a gente traz aí agora algumas obras dela, algumas não, a obra dela quase completa, que a gente colocou o Terra Verde como o primeiro. Depois nós temos o Cão da Madrugada, temos alguns personagens, Aruanda, a história do Carnaval Carioca, Caminhos da Terra, romancista também personagem, Banho de Cheiro, Boa Noite, Professor, entre outros. Quer dizer, aqui é importante a gente atentar que a Eneida, ela escreveu um livro de poemas, que ela, inclusive, dizia que era poema da juventude, não deu muita importância para ele. Mas quando nós resolvemos reeditá-lo, foi porque ali nós encontramos a nascente, a origem de seus livros que falam de Amazônia. Então, como é um livro de 1929, teve apenas uma única edição, nós achamos que seria bom a comunidade leitora conhecer a Terra Verde versus Amazônicos da Eneida, de 1929. E o Cão da Madrugada também é o primeiro livro de crônica, também completamente esgotado. Esse de 1954, ela teve uma edição antes e nós não localizamos, mas a gente ficou com essa dita segunda edição, ainda que a gente não tenha encontrado a primeira. E também, por isso, o publicamos. O Cão da Madrugada
ele está na Amazônia e está um pouco na Eneida Carioca. Aí vocês vão ver alguns personagens, romancista também personagens, são livros não especialmente, vamos dizer assim, de crônica, mas são alguns escritos que ela faz sobre alguns escritores. Aí chegamos em Aruanda, né? É um dos livros mais famosos dela, Aruanda e Banho de Cheiro, História do Carnaval Carioca, que também é um estudo, e o Boa Noite, Professor, que a gente pretendia reeditar agora, porque esse projeto continua e a gente gostaria de publicar, mas a gente viu que há uma edição nova, nós encontramos uma edição nova do Boa Noite, Professor, então nós vamos reeditar o Aruanda e o Banho de Cheiro, que tiveram a sua publicação em 1989. Aí está o convite o convite do lançamento, aí vocês podem ver, é um livro só, com duas partes, você vira e ele, num lado ele está o Terra Verde e no outro nós temos o Cão da Madrugada. Aí eu anoto aqui a participação, Bel Fares e Paulo Nunes, que é pesquisa e organização, os prefácios da Luzia Álvares e da Vânia Alvarez. Edmilson Rodrigues é uma pessoa importantíssima no lançamento dessas duas obras. Quer dizer, para nós, mas acho que para Belém inteiro, para o Pará inteiro, Edmilson conseguiu, com a sua emenda parlamentar individual, trazer muita coisa da nossa cultura para bubuiar, né? Tá lá no fundo e ele vem para cima, né? Aí, bom, então esses são os dois livros que nós publicamos agora recentemente, e por aqui nós temos uma foto, Eneida na luta, na poesia, na vida, e aí nós usamos essa frase que nós colocamos também no título deste slide, que é preciso olhar minha voz, unir minha voz às outras vozes, olhar de frente. Está escrito errado. Uma na performance de Um Estuprador no Teu Caminho, foi em dezembro de 2019. Pronto, é isso. Gastei 15 minutos? Bel, deu certinho, descontando um pouquinho dos entraves. Foste milimétrica. Olha, Bel, obrigado pela fala, obrigado pela referência. Continuamos. E obrigado pelo texto e pretexto, né? Eu diria que foi o início é o teu grande momento, mas é o meu primeiro momento, né? O texto e pretexto. Que eu fico sempre muito, muito emocionado quando te vejo falar a respeito de tudo que tu vivenciaste e saber que eu faço, que essa tua história contribuiu para a minha história é algo assim indescritível, muito, muito realmente emocionante. Estava chorando aqui junto contigo, viu? Falando de pessoas queridas que não estão mais aqui. Tanta gente fazendo de trecho começaste com falando do Silvio Holanda, né, do João Carlos Pereira, e terminaste com a professora Vânia. Então a gente sente na pele essas perdas, porque realmente são pessoas muito importantes e que faziam muito para esse campo em que a gente milita, né? Mas assim, vamos conduzir. Eu vou chamar o Giroto, ele já está aí prontinho para falar, né? E aí depois a gente vê o tempo que vai sobrar, né? Para a gente fazer um debate, fazer a conversa mais solta, né? Giroto, contigo, meu irmão. Giroto, que é da Parágrafo. Falar apenas em 15 minutos. Isso, olha, Giroto, se a Bel conseguiu, meu irmão, tu não brincas com uma tinta, senão tu já sabes. Boa tarde a todos. Meu áudio está legal, vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá ótimo, Giroto. Desculpe o cenário aqui, tá? Todos aí com seus cenários bonitos, com livros atrás, inclusive eu vi as edições nossas da Parágrafo ali atrás da Bel, né? Aí a miniatura de Dalcídio Jurandir ali também enfeitando a estante. Mas eu tive que correr para o quintal aqui, porque eu tenho um garotinho de 2 anos que, se eu tivesse lá dentro de casa, ele estaria pulando em cima de mim agora.
o trabalho que eu realizo, né, com reedições de autores clássicos paraenses, ele se iniciou justamente com Dalcídio Jurandir, mas é um projeto que eu venho tocando aí já há 4 anos e eu pretendo, né, englobar mais autores e autoras também paraenses. E é um projeto completamente assim independente, né, de uma microeditora, porque a Parágrafo é uma editora muito pequenininha, né, é algo que funciona dentro de casa mesmo, não tem uma infraestrutura muito grande, mas tem uma força de vontade incrível, assim, sabe, de fazer as coisas acontecerem, né, de resgatar autores, né, reeditar obras que estão aí já há muito tempo esgotadas e inacessíveis. E foi a partir disso que surgiu, né, esse projeto de reedições, né, que iniciou com o Dalcídio, mas nós também já reeditamos Jacques Flores, né, o Panela de Barro, e também reeditamos autores ainda vivos, né, como Rio de Eros, do Alfredo Guimarães Garcia. São livros aí do final da década de 90 para o início dos anos 2000, livros por tempo, esgotados. E Gente, a conexão do Giroto deve estar ruim, né? Como é que a gente procede agora, Bel? Aguarda um pouquinho. Eu pergunto para quem tem a patente maior. Fala, Jorginho, tudo bem, meu irmão? Olha, o Marcílio está dando indicação. E aí, meu irmão, tudo bem? Olha, Bel, tô te policiando para não chamar Jorginho e eu começo aí cumprimentando nosso amigo como Jorginho. Vocês dois podem. Vocês dois podem. Legal, meu irmão. Então, Jorge, vamos passar para ti, né, meu irmão? Enquanto o Galo cantou lá no quintal do Giroto, eu não sei se foi o Galo que mexeu com a conexão, bicou lá o modem dele. Vamos ver o que acontece. Eu vou passar a palavra para ti, meu irmão. Talvez foi o filho dele, a criança. Pode ser também, né? Se foi um justo motivo. Boa tarde, Paulo Moés, boa tarde, o Paulo Nunes também, que teve a generosa ideia de nos convidar. Boa tarde para a Bel. E se ela me chamou de Jorginho, eu posso chamar ela de Bel, né, Paulo? Tá tudo em casa, meu irmão. Estou em casa. E para mim é uma alegria e uma felicidade ter a condição de vida de ter uma pessoa como a Bel me chamando de Jorginho. Eu sou muito feliz nisso, né? Você, o Paulo Nunes e o Paulo Noés e a Bel, são pessoas com quem eu convivo e tenho conhecimento pessoal. E, desculpem os que estão nos ouvindo, esse tom mais intimista, né? O Giroto é uma pessoa que eu infelizmente não conheço pessoalmente, mas que para mim tem uma eterna admiração pelo trabalho que eles fazem, né? E nós aqui da imprensa oficial do Estado do Pará, quando em 2019 eu assumi aqui a imprensa, a convite do governador Helder Barbalho, a gente começou a pensar o que a gente podia fazer, né, com esse trabalho da imprensa oficial, que tem um trabalho que principalmente é obrigação, é a publicação do Diário Oficial do Estado, que é uma importante publicação para pensar e para refletir de política pública, que é você dar transparência
ao que o Estado brasileiro faz, né? São as publicações oficiais. E olhando isso a partir de um órgão que é um órgão centenário. Nós, aqui, a Imprensa Oficial do Estado do Pará, existem há 130 anos, são 130 anos publicando o Diário Oficial do Estado do Pará, mas também já com uma experiência de publicação de livros. E quando a gente assumiu aqui, a gente começou a pesquisar as experiências de outras imprensas oficiais do Brasil, que, além da publicação do Diário Oficial, trabalhava com editoras públicas. E nós decidimos, por uma decisão nossa e também consultando o governador e tendo a anuência do governador, pensar um instrumento de construir uma política pública de edição e de editoração de livros. O Giroto estava falando agora há pouco que a Parágrafo é uma pequena editora. Pelo que eu vendo aqui, parece que ele já retornou aqui à conexão. É uma pequena editora e que, poxa, você pensar uma pequena editora, fazer o trabalho que é feito por uma pequena editora, é um negócio fabuloso. E a gente ficou pensando aqui como é que nós podíamos trabalhar uma política pública de edição, de publicação, e sendo um instrumento de utilizar essa cultura do livro, de você pensar a cultura do livro. Então, nós, no nosso estudo, nós primeiro começamos a organizar. A primeira experiência que já tinha. Eu sempre gosto de refletir isso, de que nós não estamos inaugurando nada. Tem coisa que foi feito antes da gente. Aqui, a Imprensa Oficial do Estado do Pará, por muito tempo, publicou livros. E tem um mérito muito grande por isso. E não é algo de simplesmente ficar fazendo algo que seja só sem ser muito sincero. Ao contrário, com muita sinceridade. Quem esteve aqui na imprensa oficial antes de mim foi uma pessoa vinculada a um governo que eu, enquanto militante político, combati. Mas também não podemos dizer o seguinte, que não foi feito nada, que não existe uma experiência anterior. E existia uma experiência importante, que era de publicação de livros. E de muitos livros importantes para o nosso Estado. O próprio Paulo Emaús é um dos que publicou aqui antes da gente estar aqui. Então, outros tantos publicaram. Mas como é que a gente podia estruturar uma política pública de edição e de publicação de livros? Então, foi um pouco essa a ideia nossa. E há 2 anos atrás, justamente na única Feira do Livro que nós podemos ter, nesse período desse governo presencial, o governador Helder Barbalho assinou um decreto estabelecendo uma política pública de edição e de publicação de livros, e trabalhando com 4 linhas editoriais. Uma delas, a linha editorial de edital público, de concorrência pública, de você ter espaço aberto para editais públicos e para concorrência pública. Nós fizemos o primeiro edital público da Imprensa Oficial do Estado. Vamos agora, no período da Feira do Livro, de 1 a 5 de dezembro, lançar os livros que foram selecionados nesse edital público. Nós fizemos uma escolha, claro que sempre uma escolha de decisão política de quem está à frente da gestão. A gente podia ter escolhido várias alternativas e várias possibilidades de publicação de livros. Pensar por todos os gêneros literários, pensar por várias possibilidades literárias, mas nós escolhemos um caminho. Pode não ter sido o melhor caminho, mas foi um caminho escolhido por nós, com uma justificativa que foi muito própria nossa. Primeiro, era preciso pensar o Estado do Pará como um todo. O Pará, em 2011, viveu um momento dramático também de divisão, que foi aquele plebiscito. Então, como a gente podia pensar uma política pública que olhasse o Estado como um todo? Então, nós escolhemos fazer um edital que selecionasse títulos de autores inéditos das 12 regiões do nosso Estado. E aí a gente conseguiu juntar num grande guarda-chuva, que era títulos de prosa, reunindo contos, romances, novelas e outras modalidades em prosa, literatura infantil, literatura
de todo tipo de literatura em prosa. Nós botamos um em cada região do estado. E uma seleção de poemas das 12 regiões para fazer uma coletânea de poemas para ser publicados. Nós tivemos uma infelicidade grande, que foi uma das regiões do estado do Pará não ter escrito nenhum trabalho, que foi a região do Tapajós, a região lá de Itaituba, de Novo Progresso, de Aveiro, dessas cidades ali do Tapajós. Infelizmente para nós, porque a nossa ideia era contemplar todas as regiões do estado. Mas nós fizemos e estamos fazendo, e vamos agora lançar 11 livros por conta desse edital público, de autores de todas as 11 regiões, excedendo a região do Tapajós, que não houve nenhuma inscrição. E temos uma coletânea de poesia de todas as regiões. Então, essa foi uma das nossas linhas editoriais. Uma outra linha editorial que nós escolhemos foi a linha editorial de parcerias científicas e parceria com outras instituições, baseado principalmente com parcerias com instituições acadêmicas. Nós temos um conjunto de universidades no estado do Pará que permanentemente estão produzindo muitos trabalhos e que precisam de publicação desses trabalhos. E dessa parceria, nós estamos lançando, inclusive na feira agora também, um lançamento junto com a professora Raimunda Monteiro, que é professora que foi reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, um livro dessa professora. Estamos lançando também, fruto de uma parceria com a Universidade do Estado do Pará, com o Centro de Ciências Sociais da Educação, o CCCE, um edital público também do CCCE. Vamos lançar 6 títulos nessa Feira do Livro agora, e outras parcerias interinstitucionais, em especial com a Secretaria de Estado de Cultura do Pará, que também vamos lançar um conjunto de livros. Na Feira do Livro agora vai ser lançado a segunda edição da coleção Violões do Pará. Na feira anterior foi lançada com um livro sobre o Sebastião Tapajós, e nessa feira agora sobre o outro grande violonista paraense e brasileiro, o Nego Nelson. E uma outra edição em conjunto com a Secult, que vai ser lançada também na feira, que é o livro de uma das homenageadas da feira, que é a Zeneide, que também vamos lançar em conjunto com a Secretaria de Cultura. Uma terceira linha editorial é uma linha editorial comercial, com um conjunto de pessoas que, com as suas condições financeiras, com ajuda, com o seu movimento organizado financeiro, através, às vezes, também de parceria coletiva, para publicar livros que são pagos por essas pessoas e por esses autores, e que também nós estamos lançando. E vamos lançar também, lançamos na feira passada, vamos lançar agora também um conjunto de outras obras. E uma quarta linha, que é uma quarta linha que, para nós, a gente tem muito apreço, mas que nós precisamos desenvolver mais, que é uma quarta linha de autores e títulos fora de catálogo. Desses aqui, nós publicamos já, pela nossa editora, um livro que é de um autor de Marabá, e aí também na lógica de pensar o Estado como um todo, que é esse livro aqui, Maibá, Coração de Mãe, que é do João Brasil Monteiro, que é um livro sobre a construção de Marabá, uma importante cidade do nosso estado, e também lançamos esse livro aqui, que é o Tupailândia, que é um livro que fala mais sobre a situação de Santarém e o histórico da construção de Santarém. E, além desses 2 livros, que são importantes de reedição, nós também lançamos esse aqui. Acho que o Paulo Maués, especialmente, vai ter aqui um carinho especial, porque ele é o revisor desse livro, que é um livro do Haroldo Maranhão, Flauta de Bambu, que nós já lançamos também, além de outros livros de editores, de autores de títulos que estão fora de catálogos. Então, esse é um esforço de uma política pública que a gente vem desenvolvendo, que o nosso objetivo principal nem é tanto a gente lançar livro durante o que a gente está à frente da imprensa oficial. É a gente constituir isso como algo permanente, porque as instituições, a imprensa oficial já tem 130 anos. Daqui a pouco, quem está à frente da imprensa oficial vai sair.
mas a gente deixar isso como uma política pública, como algo permanente e que possa, a partir de algo organizado, construir um caminho de publicação e de edição. Eu acho que esse foi um avanço importante para nós, mas eu acho que um avanço ainda muito limitado e que eu acho que nós precisaríamos pensar e refletir nessa área da publicação de livros, a gente pensar e refletir outro caminho também de política pública que é necessário. Porque quando a gente vem para cá, a gente sempre pensou o seguinte, poxa, para um autor que trabalha, que passa um tempo para escrever um livro, é um negócio gratificante publicar o livro. Mas a publicação não é o grande problema. E acho que aqui, para nós, cabe um olhar de pensar e refletir sobre isso. Eu acho que isso deve ter muito também na cabeça do Geroto, Abel, que por um tempo dirigiu a editora da UEPA, e outros tantos que publicam, o Paulo, que faz parte da equipe lá da Pacatatu, é de como a gente pensa um outro caminho também, que não é só de publicação, é como é que a gente faz a distribuição desses livros. E acho que aqui cabe também ao Estado pensar uma política pública de distribuição, porque eu conheço, e aqui cada um de vocês que trabalham também nessa área deve conhecer, muitas experiências de gente que tem seus livros publicados e ainda tem até hoje caixas de livros dentro de casa, sem fazer com que circule o livro. E acho que esse é um desafio grande para nós. E eu acredito que o Estado ele tem um papel fundamental para isso. Porque se você for pensar o seguinte, a Universidade Estadual do Pará, a UEPA, tem 21 campos espalhados em todo o território do Pará. Todos eles têm bibliotecas. A rede pública da SEDUC, de escolas públicas, tem mais de 1.000 escolas, espalhadas em todo o estado. Além disso, as bibliotecas municipais, vinculadas às prefeituras, em todo município tem biblioteca municipal. Como é que nós podemos aproveitar essa infraestrutura que já existe para ser um amplo movimento de distribuição desses autores? Eu tenho certeza, eu não posso falar assim, porque não é algo que eu tenho convicção total, mas eu tenho aqui minha impressão que, para o pessoal da Parágrafo, seria uma alegria muito grande ter os seus livros do Dalcídio, e nós, apesar de termos uma editora que é Dalcídio Jurandir, fizemos uma escolha de não publicar o Dalcídio, principalmente porque existia e existe um movimento forte do pessoal da Parágrafo, e o Denis Geroto à frente, de publicar o Dalcídio. Então, não vão concorrer. Mas eu acredito que, para eles, seria uma alegria muito grande esses livros estarem nas bibliotecas das escolas, bibliotecas das universidades. E acho que esse é um outro elemento importante. Eu sei que eu já estou passando aqui do meu tempo, queria aqui concluir dizendo, por fim, o seguinte, que nós temos um grande desafio. Um desafio que é um desafio importante, e acho que nós temos que sempre olhar o que a gente faz, pensando não só a parte que a gente faz, mas olhando o todo que o nosso país vive e o todo que o nosso Estado vive. E quem trabalha com livro tem um desafio importante, porque trabalha com conhecimento, trabalha com reflexão, trabalha com um tempo que não é o tempo do instante, ou o tempo do instantâneo, do presente contínuo, que ainda é muito forte. E acho que é o desafio de pensar e de construir uma caminhada que é uma caminhada de olhar na produção intelectual, na produção literária que nós tanto desenvolvemos, pensar um olhar que unifique e que junte um país como o nosso, junte um Estado como o nosso, pensando um caminho de transformação radical que a sociedade brasileira e a sociedade paraense precisa fazer e que a gente possa construir não só uma cultura de quem ama os livros, mas não só pegar isso aqui como algo físico. Porque com isso aqui você pode fazer muita coisa. Pode, inclusive, bater na cabeça de alguém e usar como arma. Mas você usando isso aqui, abrindo e fazendo disso conhecimento para a grande maioria da população, fazer disso um instrumento de mudança e de transformação da sociedade brasileira que precisa tanto ser transformada. Eu sou uma pessoa que tem um otimismo grande com esse caminho e acho que nós temos muito a fazer e continuo aqui tendo uma gratidão muito grande pelo Paulo Nunes por ter me convidado para abrir esse espaço, pelo Paulo Maués,
e são pessoas que, para mim, são referências. O Paulo, inclusive, Maués, na minha pequena jornada como tentativa de concluir um curso de letras, na UFPA foi meu professor um tempo, a alegria de dividir coisas com a Bel, que é uma referência da cultura paraense, e buscar sempre um caminho de usar o espaço que a gente tem para ser um espaço para partilhar e para ajudar no fomento e no desenvolver da cultura paraense. Desculpa ter ultrapassado o tempo. Um grande abraço. Legal, Jorginho. Obrigado, meu irmão. O Jorginho foi meu aluno, gente, mas eu não conseguia vê-lo como aluno, porque ele parecia mais professor do que eu, né? Gente, o Giroto já principalmente pela idade, né, Paulo? Não, não era pela idade, é pela postura. Legal, meu irmão. Gente, acho que o Giroto já deve estar por aí, né? O Marcílio está aqui. Marcílio Costa é o mago que está coordenando as engrenagens aqui por trás das câmeras. Então, Giroto, meu irmão, retoma aí o fio. Contigo. Oi, Paulo, eu só queria que você me lembrasse em que parte cortou minha conexão, né? Que parte da minha fala. Meu irmão, tu estavas falando do fato de a editora ser uma microempresa, funcionar na tua casa, e o Galo cantou. Tem um galo aqui realmente atrás de mim. Era aí nesse ponto do Galo. Vai lá, mano. Estava falando justamente do livro Ponte do Galo, né? Foi o primeiro romance de Dalcídio Jurandir que a gente conseguiu reeditar. E a partir Giroto, desculpa, Giroto, te interromper. Pessoal que está acompanhando, eu estou vendo aqui no chat, o pessoal tá animado. Fiquem à vontade para fazer perguntas para os membros da banca, e aí é o tempo que o Giroto manda o recado dele. Obrigado, Giroto. Contigo, meu irmão. Vai lá. Maravilha. E a partir do livro Ponte do Galo, que a gente viu que o financiamento coletivo era um instrumento, né, e permitia a reeditar obras, nós tocamos esse projeto em frente, e aí, né, veio Os Habitantes, Chão dos Lobos, Três Casas e um Rio, né, o clássico Chove nos Campos de Cachoeira, e por último o romance Ribanceira. Então foram 6 títulos de Dalcídio Jurandir, né, que ganharam reedições aí através desse sistema. E no meio da reedição de Dalcídio Jurandir, nós colocamos também o Panela de Barro, de Jacques Flores, que é um livro de crônicas maravilhoso, que retrata muito da cultura paraense, principalmente do início do século XX. Ali. Então, o Jorge tocou num assunto bem sensível aí, né, que é em relação à distribuição, né, de livros no nosso estado. É sensível no sentido de que realmente é uma das maiores pedras no caminho que o mercado editorial paraense tem aí. Por quê? Porque, basicamente, as obras que nós reeditamos, né, de Dalcídio Jurandir, Jacques Flores, Alfredo Guimarães Garcia, né, Carlos Corrêa Santos, essas obras que a duras penas nós conseguimos reeditar, elas basicamente são consumidas hoje por professores, né, e acadêmicos, majoritariamente. E esses professores acadêmicos estudam a obra, né, pesquisam a obra, desenvolvem trabalhos muito interessantes sobre essas obras paraenses, mas depois não conseguem aplicar isso na sala de aula, né, principalmente no ensino básico, porque as bibliotecas públicas das escolas de ensino fundamental e médio simplesmente não têm essas obras. Então, você tem um sistema editorial que leva a obra até os professores, né, e pesquisadores, mas o estudo dessa obra termina aí e acaba não sendo levado para um segundo grupo, né, que é o grupo de jovens, adolescentes, né, a formação básica de leitura. Então, realmente um sistema de distribuição que fosse eficiente, né, que levasse não só para as escolas, né, mas levasse essas obras para feiras, né, dentro e fora do Pará, eu acho que impulsionaria demais não só o mercado editorial paraense, como a própria literatura paraense em si, né? Colocaria a literatura paraense
realmente nas mãos dos leitores. Isso é de extrema importância, né? Outro ponto que eu queria tocar rapidinho, antes que termine o tempo da minha fala, é justamente da dificuldade que nós enfrentamos, né, nós editores. Eu acredito que meus outros colegas de edição aí, o Douglas Oliveira, né, o Armando da Pacatatu, o Paulo também, né, o pessoal da IOEPA também, deve enfrentar com relação aos direitos autorais, né? Os direitos autorais. Nós temos aí vários autores e autoras com obras maravilhosas que merecem reedições, mas que nós temos muita dificuldade de encontrar a família, de encontrar os detentores, né, dos direitos. E eu acho que essas instituições, né, tanto as instituições privadas como o Parágrafo, Folheando, né, Pacatatu, como as instituições públicas, né, e acadêmicas, como a editora da UFPA, da UEPA, a própria IOEPA também, devíamos formar uma espécie de força-tarefa, né, uma força-tarefa para criar um banco de dados, né, um banco de dados desses autores paraenses, dessas obras paraenses, dos detentores dos direitos. Quem são os detentores dos direitos? Qual é o endereço deles? Qual é o e-mail? Qual é o telefone? Né? Como entrar em contato? Porque eu acho que isso possibilitaria, e facilitaria demais o processo de reedição. O processo de reedição. Eu tenho travado uma batalha aí para conseguir direitos, e muitas delas eu já até desisti, né? Perdi a batalha. Por quê? Porque você acaba chegando a entraves, né, de falta de comunicação, de desconhecimento, de problemas para conseguir esses direitos autorais que, né, limitam e impossibilitam qualquer realização de projetos voltados à reedição dessas obras. Então, eu acho que uma força-tarefa assim, seria muito importante, no sentido de facilitar, né, a informação e a busca ativa, né, por esses herdeiros dos direitos autorais. Eu acho que é isso, né? Deixar meu agradecimento aqui ao Paulo Nunes, que fez o convite, né, para participar. O Paulo aí também está mediando, né? Uma referência, né, da literatura paraense também, um pesquisador e tanto, né? Os demais colegas que estão participando também, Abel, Jorge, né? Deixar aqui meu agradecimento e meu respeito também. E fico aberto também a qualquer pergunta que vier, estou por aqui. Obrigado, Giroto. O Giroto é pontual, gente. Obrigado, irmão. Olha, Marcílio, se tu tiveres aí como puxar alguma pergunta, a gente já começa o bate-papo, o pessoal vem todo para a mesa, né? E eu acho que esse vai ser o momento mais divertido, né? Nomes importantes surgiram aqui, o Paz Loureiro, o Vicente Salles. Gente, eu estou trabalhando na reedição e edição de obras inéditas do Vicente Salles. E é muito interessante porque o Vicente Salles, eu acho que talvez seja unânime isso, é um dos maiores, se não o maior pesquisador que a gente já teve, tem até hoje. Na obra dele, vários nomes acabam cruzando, viu? A Eneida de Moraes é um desses nomes. E ela aparece como cantora, uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, né? Ela cantando no coral Santa Cecília no início do século XX, né? Então, tem uma faceta da Eneida que a gente não imagina, né? Com aquela voz mais grossa, né? Ela era cantora. Então, é isso. Vamos lá para a pergunta? Como o escritor deve fazer para ter seu livro publicado? Giroto, eu acho que tu já pode começar, meu irmão. Já está aqui na vez, né? Isso aí é contigo. Olha, eu ministrei um mini curso no primeiro semestre pela Fundação Cultural para escritores, e o mini curso foi eu e o Douglas em parceria, inclusive, lá da Folheando. E o mini curso falava justamente sobre isso, né, das várias formas e opções que o autor tem para publicar seu livro. Né? E realmente são diversos caminhos, né? Diversos caminhos. Tem um autor que se autopublica, né? Que ele trabalha a própria obra dele, paga o revisor, né? Paga os devidos profissionais para acompanhar a obra, e depois ele vai lá e, né,
paga também a produção gráfica e custeia tudo e depois vende o livro. Então, é a famosa autopublicação. Outros autores buscam financiamentos coletivos, né, para dar vida à obra. Então, ele faz o mesmo processo da autopublicação, só que ele faz uma espécie de pré-venda, né, no financiamento coletivo, para angariar os recursos e aí imprimir o livro. Também tem a publicação através de editais públicos, né? O autor ele pode estar acompanhando aí diversos editais públicos de editoras de universidade, né? de prêmios literários, e esses editais, né, possibilitam ele escrever a obra, né? Se for contemplado, vai ter a publicação ali gratuita e pagamento dos direitos autorais, né, e tudo mais. Então, existem vários caminhos, né? Eu acho que o autor, além de todo o trabalho que ele tem na preparação da obra, na escrita, ele também tem que conhecer o mercado editorial, ele tem que pesquisar um pouquinho sobre o mercado, como funciona, né? Sobre as possibilidades de publicação, qual é o caminho que ele quer trilhar na carreira de escritor também, né? Será se ele quer trilhar um caminho através de prêmios literários? Vai inscrever os livros dele em prêmios literários e através desses prêmios buscar a publicação? Ou será se ele vai enviar essas obras para editoras, né, avaliarem, né, e possivelmente publicar? Então, eu acho que ele tem que conhecer também o mercado no sentido de que a obra dele tem que se encaixar no perfil da editora que ele, né, pretende publicar. Então, pesquise também sobre as editoras. Eu tenho uma obra, né, de crônicas. Então, que editoras publicam crônicas? Né? Ou eu tenho uma obra de poesia. Que editoras publicam poesia? Porque não adianta você escrever poesia e estar levando o seu livro para uma editora que só publica livros acadêmicos, por exemplo. Né? Então, ter esse conhecimento do mercado editorial, de como funciona, das várias possibilidades de publicação, dos prêmios literários, é muito importante. Eu acho que faz parte do papel e do trabalho do escritor aí. Legal, Giroto. Acho que o Jorginho pode... Jorge, meu irmão, pode acrescentar, né? Eu acho que é um desafio grande, né, para quem trabalha com a escrita, né? Porque além de você escrever, que já não é um trabalho qualquer, pensar um caminho como publica, né? Então isso é sempre um desafio maior. No nosso caso, como eu falei aqui no início, no caso da editora da IOEPA, nós trabalhamos com 4 linhas. No caso de quem... Uma delas não tem jeito, que é autores fora de catálogo, né? Então, esses já são os que a gente vai pesquisar. A outra é o edital público. Nós lançamos o edital na Feira do Livro passado, vamos lançar os livros agora e devemos trabalhar para no ano que vem lançar um novo edital. Então, é um espaço, é uma possibilidade da gente de publicar pela imprensa oficial do Estado do Pará. A outra também é o próprio caminho mais comercial, que o Geronto falou aqui também, né? É o esforço de financiamento coletivo, de você construir além de alguns editais, que são editais que fomentam também, né? BASA, o Banco da Amazônia tem edital de fomento, tem outros editais. Nós aqui, particularmente, aqui no estado do Pará, temos uma alegria grande, que foi a partir do deputado Edmilson, nosso atual prefeito, que construiu uma linha da sua atividade parlamentar de dedicar um conjunto de emendas parlamentares para a publicação de livros, e acho que outros, com isso, vai abrindo jornada para outros também fazerem. Então, são caminhos importantes aí também para a publicação. Agora, é sempre uma jornada muito difícil, né? Porque a jornada de publicar e a outra jornada é de distribuir, que é um outro desafio que não é um desafio qualquer. Acho que o Giroto aqui levantou uma coisa que a gente aqui vai pegar também com uma certa referência, viu? Que é tentar construir, porque a outra é a história do direito autoral. Mas a gente construir um sistema, acho que esse é um desafio. Mas no nosso caso, existe, para um autor, tem 2 caminhos principais. O primeiro é o de financiamento próprio, que normalmente é um financiamento que a gente busca sempre, e aí é uma orientação do governador, de reduzir os custos de publicação
para poder publicar mais livros e mais autores. E o outro é o do edital. O edital que nós devemos, no ano que vem, publicar um novo edital também para uma nova jornada de publicações de livros aqui pela Imprensa Oficial do Estado do Pará. Não sei se respondi, mas era por enquanto isso, Paulo. Não, tá ótimo, Jorginho, obrigado. Isso vocês compuseram um painel bem interessante para quem tem essa curiosidade, como proceder para fazer o seu livro acontecer, né? Bel, creio que essa daí seja para ti, né? Já a previsão para o lançamento de novas edições do Banho de Cheiro e Aruanda? Já tem um calendário? Como é que é? O pessoal já está na expectativa, né? Olha, em 2022, com certeza. Agora, eu creio que só no segundo semestre, porque como a gente está trabalhando com 2 projetos paralelos, não é assim tão rápido. Então, a gente tem 6 meses para terminar. Terminando a escolha a gente já fez, a revisão, todo esse processo, a gente passa para o segundo passo, né, Paulinho, que você entende muito bem, né? Vamos para a editora, vamos ver os custos, vamos fazer a revisão e a gente acha que no segundo semestre ele sai. A gente espera que logo no início do segundo semestre, que não demore tanto. Legal. Olha, tem outra para ti, Bel. Como tu vês a ausência quase completa de nossos autores na Escola de Educação Fundamental e Média? Eu vejo com muita tristeza, porque eu vou dizer uma coisa. A gente já trabalhou muito para a inserção desses autores na escola. Né? Às vezes eu fico conversando com meus colegas, professores, as pessoas com quem a gente convive, e eu fico me perguntando, será que todo esse trabalho que nós fizemos... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que eu já tenho 50 anos de magistério. Eu comecei a dar aula, ainda não tinha 18 anos. E a vida inteira a gente pleiteou, a gente brigou por essa educação contextualizada. E a educação contextualizada tem a ver com os autores que nós lemos na Amazônia. E por onde a gente andou? Nós já andamos muito nesse estado. Por onde a gente andou levando esse discurso, levando essa necessidade da gente ler o que é nosso. Olha só, imaginem um estudioso da Amazônia não ter lido Dalcídio Jurandir, gente. Como é que a gente pensa nisso? Né? Eu acho que o maior estudioso da Amazônia é o Dalcídio Jurandir. Então, eu sempre digo assim, olha, quer estudar a Amazônia? Lê Dalcídio Jurandir primeiro. Tem outros, mas esse é o primeiro. E depois tu vai adiante. Então, é triste a gente ver que, às vezes, esse conhecimento ele não está passando para o ensino médio, para o ensino fundamental e ensino médio. Então, nós estamos falhando muito, porque nós, enquanto professores, que trabalhamos com a literatura produzida na Amazônia, e nós não estamos conseguindo fazer com que essa literatura chegue na escola, nós estamos com problema. Nós, logicamente, que não somos só nós, né, os responsáveis, mas nós também temos nossa parcela de culpa. Porque, olha, quantos PAFOR, quantos cursos de interiorização a gente já ministrou na vida, gente. Quando eu digo que eu tenho 50 anos de magistério, eu não estou brincando, não. Se eu não tiver 50, eu estou me aproximando. E esse trabalho não é um trabalho assim, é um trabalho regular. É um trabalho regular. Às vezes, eu até deixo de ler um autor que me interessa a ler da literatura universal para ler o Amazônida que saiu. E é isso. É como eu vejo com muita tristeza. Mas não vou abrir mão, não vou deixar de falar, não vou deixar de falar em Dalcídio Jurandir, Eneida, e dos mais novos que estão surgindo, que estão aí até disputando o Jabuti, né? Que maravilha aquele livro da Monique. Maravilhoso, não é? Então, a gente continua, inclusive, lendo com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos professores, com os nossos alunos. A gente continua fazendo nosso dever de casa. Não sei se era isso, né? Olha, Paulo, está passando uma colinha. É a Monique Malcher.
Eu ouvi uma entrevista dela na Moscheles. Rádio Cultura. Maravilhoso. Achei a conversa maravilhosa. Estou curioso para ler o livro e fiquei, sinceramente, muito orgulhoso como paraense. O livro né, é destaque. maravilhoso. Também recebi de um querido que é o Pedro, eu quero saber de Pedro Rocha. Dá uma cola aí que eu já me esqueci. Pedrinho, que me dá sempre de presente essas coisas novas. Pedro, que foi meu aluno, eu me esqueci o sobrenome dele. Pedro, eu só quero dizer que é Rocha, gente. Não é Rocha. O Pedro sempre me alimenta. Isso também é uma coisa legal, dos alunos da gente alimentarem a gente. A gente também tem essa relação de troca hoje, que eu acho maravilhoso. As pessoas que foram meus alunos, na UEPA, em outros lugares, também trazerem essa literatura para a gente conhecer, porque a gente quer estar atenta, mas o mundo está muito aberto e a gente não está dando conta. Então, a gente está precisando de ajuda, e a ajuda do outro, nesse caso, é essa indicação que vocês fazem para a gente, que eu digo, que vocês que são mais jovens, né, fazem para a gente o tempo todo. Bel, me diz uma coisa, o Pedro é o Pedro do Cuma? É o Pedro Gama. Gama, eu queria chamar ele de Pedro Rocha. Gente finíssima. O Pedrinho sempre, todo mundo é cunha. Eu ia falar Pedrinho. Pedro Gama. Pedro é um leitor voraz, e toda vez que ele vê um bom livro de literatura amazônica, eu recebo aí na portaria, assim como eu recebo os teus, Paulo. Eu recebo muita coisa boa aqui na minha portaria. As pessoas nem sobem, já deixam lá. Já até sabem o endereço, né? É verdade, Bel, é verdade. E a gente vai se atualizando, né? Olha, Bel, nos comentários aí do chat, o pessoal tem falado muito do Lendo Pará, né? Sim. E aí eu queria que tu falasses um pouquinho a respeito, reiterasses a importância dessa publicação e será que não haveria uma possibilidade de reeditar? Tendo em vista que a gente só consegue adquirir nos sebos, né? Alguém comentou que se reeditassem o Eustáquio de Azevedo, seria a primeira da fila. Olha, Gisele, beijo, Gisele. Olha, que bonito que estão aqui no chat. Olha, que coisa bonita, que eu estou até arrepiada. Por favor, a respeito essa produção é um marco, né? É um marco. Alguém está me perguntando quantos livros foram. Eu não sei dizer. Só se eu me levantasse aqui e fosse mexendo nos meus livros por aqui. Mas eu não saberia dizer. Para ver, Bel, olha, eu só achei aqui um dos volumes do Bruno de Menezes. Esse aqui é o número 14, que ganhou, inclusive, o Jabuti, né? Exatamente. Mas eu não lembro se tem outros títulos depois dele. Né? Não, então, tem, com 14 certeza. garantidos, né? Houve alguns livros no Lendo Pará que não eram especialmente de literatura, mas eram outros livros importantes que foram publicados. A história da Santa Casa, isso, a história da né? Isso, exatamente. Então, houve alguns. Olha, o Fernando está dizendo que tem 6 volumes. Tem muito mais, Fernando. Então, esses livros, por exemplo, agora a gente vai publicar o Aruanda e o Banho de Cheiro. Já tem 2 a menos aí. E eu acho que como a consultoria era do professor Vicente Salles, era muito bom o que ele escolheu. Ele é uma pessoa de extremo conhecimento, extrema dedicação, sensível à leitura dos Amazônidas, e pôde nos dar essa relação, não era uma relação, ele chegava com uma discussão sobre o livro que ele estava indicando. Não era assim, até que é uma relação para vocês publicarem, não. Ele chegava conosco e trazia sugestões e nos apresentava o livro, que muitas vezes nós não conhecíamos. Acho que a maioria das vezes, eu não sei esses mais canônicos, nós conhecíamos sim, mas alguns a gente não conhecia. E a gente passou a conhecer a partir do Lendo Pará. Eu acho que seria muito bom. Alguns já foram publicados, Panela de Barro, foi do Lendo Pará, está reeditado. O Aruanda e Banho de Cheiro a gente está pretendendo, mas eu acho que se a gente fizesse a reedição de toda essa coleção, que beleza. Não sei se as pessoas concordam. Olha, o Fernando está lembrando de Belém a São João do Araguaia, do Inácio Moura. Sim. Quer dizer, do Inácio Moura, é um livro maravilhoso. Olha. Quem conhece bem esse livro é a Dia, né?
que citou até não mais querer. Que legal, olha só, reencontrando as vozes familiares, né? É muita Bel, coisa, né, que a gente tem. Vai? não, sem dúvidas. Olha, alguém clamando aí pela Herói da reedição dos Mãe livros da Preta. Lucinha, né? Da Lucinha. A Ó, de Lucinha Venal já está Tavares, precisando. sim. Isso. Talvez a Lucinha já deu uma obra completa, né? Assim, um livro que caiba eles todos, não sei. Ou 2 volumes, talvez. Porque como as crônicas, os contos dela não são obras muito volumosas, talvez a gente pudesse preparar uma reedição com a maioria dos livros dela. Né? Ou com a maioria ou com todos. Eu acho que talvez coubesse. Vamos pensar aí, Paulinho. Olha aí, Olha, Paulo Maués. a Rene que tá com a mão na massa também, né? Bel, É verdade. produzindo a dissertação dela. Então, eu até emprestei os livros para ela. Uma parte eu emprestei para ela, outra parte eu emprestei para a Neliane. Os livros estão sempre em trânsito, né? É verdade. E os nossos livros são para ficar em trânsito. Não tem como não ficar em trânsito. O problema é que, às vezes, esse trânsito não volta, só vai de ida. Né? Tem que ser em mão dupla, né? Tem que ser em mão dupla, porque não tem só uma pessoa para ler. Tem mais. Olha, a mezanino está trabalhando. O pessoal está passando uma colinha aqui bem interessante nos bastidores. E é bacana, porque é novidade também para mim. Olha, a Elaine está a gente dizendo, divulga, vamos né? reeditar Maria Lúcia Medeiros. Né? A mezanino vai trabalhar na edição, está trabalhando, né? Na reedição da Lucinha. Que maravilha. Tem coisa muito importante. E assim, que olha, assim como a Parágrafo fez, Bel, com o livro de Eros, do Alfredo Garcia, tem um prefácio do Joel Cardoso, e eu fiz um pós-fácio, né? Então, acho que ter essa voz da crítica, ter a recepção é importante também. Né? Tu fizeste aquele livro comentando aquela antologia de estudos sobre a Lucinha, que foi maravilhoso, né? Trabalho. Verdade. Olha, os dois voltaram, Bel. Olha, os dois voltaram. Esse trabalho do Dalcídio, os prefácios, são maravilhosos. Sim. Estudos assim profundo mesmo. Estudos, não é uma apresentação, é um estudo que vem. E isso ajuda muito. Ajuda muito o leitor, que quer, né? Porque muitas vezes a gente não quer ler o prefácio nem o pós-fácio, só leio depois que eu leio o livro. A gente tem, cada leitor tem suas loucuras, né? A minha é essa, eu não leio prefácio nem pós-fácio antes de ler o livro, porque eu não quero me influenciar pelo que o outro diz. Eu quero primeiro ler, e depois, então, eu leio o que disseram. Olha, Bel, aconteceu aquilo que eu imaginava que ia acontecer, né? A gente começa com Eneida, com Dalcídio, e depois vai se espraiando, né? O Jorginho citou aí o Flauta de Bambu do Haroldo Maranhão, né? Então, fui convidado, tive essa honra de ser convidado para fazer a revisão do livro. Né? Foi um negócio frenético, mas saiu, ficou lindo o livro, né? E aí havia uma possibilidade de reeditar mais livros do Haroldo Maranhão. E, Jorginho, como é que está isso, meu irmão? Como é que está? Em que pé anda, né? Eu sei que a pandemia travou um monte de projetos, mas não pararam, né? Então, como é que está, meu irmão? Então, Paulo, primeiro, quando eu assumi aqui a imprensa oficial, uma das conversas com o Paulo Nunes, né? Ele chegou a falar, poxa, se reeditar o Livro do Pará está fazendo uma grande coisa, né? E a gente vai passar esse tempo com essa frustração, não ter reeditado todo o Livro do Pará. Mas a gente pensando em algumas coisas que a gente está fazendo algo de muita importância. Tem um projeto, nós temos ainda mais 2 livros do Haroldo Maranhão para relançar, um deles, Os Anões, né? É um outro que está para ser lançado. Mas na Feira do Livro agora, vão ser 34 títulos que a imprensa oficial vai lançar. Nossa, agora, 34 títulos. Temos mais alguns para lançar mais à frente, ainda no período até março do ano que vem. Mas um esforço grande em relação a isso também para trabalhar de como a gente pensa novas edições, né? Mas eu insisto que a gente precisava pensar sempre no sistema. Na minha cabeça, sempre a gente olha a ideia de pensar um sistema relacionado a cada uma das coisas. O livro, a gente tem que pensar um sistema. Eu acho que esse é um desafio grande, porque a iniciativa privada, ela tem um papel importante.
a Pacatatu, você tem um amante do livro, uma pessoa que dedica a vida para isso, que é o Armando. Você está vendo eu, sem nenhum tipo de coisa pejorativa, mas para mim eu sempre falo com os meninos da Parágrafo, eu falo meninos não por conta nada diminutivo, mas o pessoal ainda muito jovem e fazendo uma coisa que é maravilhosa o que eles estão fazendo, né? Mas a iniciativa privada tem esse papel que é importante. Mas eu penso que é importante a gente começar a construir uma lógica do Estado brasileiro ter um sistema vinculado ao livro, desde da publicação à circulação. Você ter sistemas públicos para isso. Acho que esse é um desafio que é muito grande para nós. Para a gente, inclusive, circular coisas novas e a gente reeditar coisas que estão fora de circulação. E o Estado ele tem uma capacidade para isso. É claro que o Estado brasileiro ele perdeu muita capacidade. Primeiro, uma capacidade intelectual, né? Vocês estavam falando aí, falam aqui o tempo todo uma referência para todos nós, o Lendo do Pará. A Bel falou aí que, poxa, era coordenado pelo quem era o curador era o Vicente Salles. Isso só por si só já diz muita coisa. Mas se a gente for pegar quem era o responsável pela política pública, quem era o que coordenava a política pública, que era o Paz Loureiro, também já diz muito mais ainda do que foi um tempo do que o Estado vai perdendo também essa capacidade de ter figuras com essa dimensão também. Porque é uma dimensão para além, né? É claro que nós vivemos um tempo diferente. Final da década de 80, década de 90, o Brasil vivia um tempo de era de abertura democrática, de outro tipo de construção, muito diferente, infelizmente, do tempo que a gente está vivendo. Apesar de que a gente vai passar por esse tempo, o Brasil é grande, a gente tem muita coisa para fazer e faz muita coisa. Eu, particularmente, sou um esperançoso no Brasil, um otimista com o Brasil, principalmente pelo povo brasileiro. Essas coisas como a gente vive hoje, a história brasileira tem várias, e foram muito passageiras e muito curtas. A gente tem mais coisa para fazer para frente. Mas eu acredito que tem um grande desafio, e acho que esse é o esforço que eu, particularmente, enquanto um agente público, que eu me considero assim, eu tenho para mim isso como uma referência. Como a gente constrói um sistema público para alguns elementos. E o problema da literatura, do livro, eu acho que nós precisamos construir. Num tempo que é um tempo muito diferente, que é o tempo que a gente vive, né? Porque esse brinquedinho aqui que todo mundo tem, o Paulo Maués é um que resistiu muito até o WhatsApp, né, Paulo? Mas esse brinquedinho aqui é um negócio que você está reagindo permanentemente. É um clique, um clique, um clique, um clique. E isso tem muita coisa boa nisso, porque abre muita possibilidade. Mas tem um negócio que é uma falsa impressão de que a gente está exercitando a nossa liberdade individual. E isso não é verdade, porque a gente é dominado pelos donos disso aqui. E esses donos têm uma razão, que é uma razão econômica. E acho que nós precisamos construir uma jornada, e eu luto por isso, essa é a minha razão também da existência, de lutar para que o Estado brasileiro ele seja um espaço de construir políticas públicas para beneficiar a maioria da população. E não tem jeito de fazer isso sem o livro. E o livro precisa ter também uma política pública completa, desde o financiamento de quem escreve, do financiamento da edição ao financiamento da distribuição, e chegar ao povo. E quero dizer, Bel, não fique assim, não. Às vezes é assim mesmo que a gente pensa, poxa, a gente luta tanto, e esse negócio desses autores paraenses não estão na mão dessa juventude, mas nós que somos apaixonados pelo horizonte impossível, sabemos que esse horizonte vai vir. A gente vai perseguir ele sempre, e a gente vai estar sempre perseguindo ele, mas ele vai vir, que é o horizonte de justiça social, de vida melhor para todo o nosso povo. E, por fim, gratidão ao Paulo Nunes por ter me convidado, por ter dado esse espaço, por partilhar junto com dois amigos queridos também, além do Paulo Nunes, o Paulo Maués e Abel, e de ter o prazer por aqui de conhecer o Giroto também, e dizer para você, viu, muita alegria do trabalho que vocês fazem, felicidade de gente jovem fazendo isso.
isso é esperança para nós, viu? Para quem já passou dos 50, ver gente mais jovem fazendo isso, é uma alegria de que sabe que o futuro ainda existe e vai ser um futuro muito grande para todos nós. Obrigado. Eu queria falar um pouquinho também, antes da gente encaminhar para o fim, o nosso debate, dizer da minha admiração e de que o nome de vocês, 4, foram escolhidos com muito critério, com muito cuidado, não é? As decisões das mesas, as homenagens, elas passam por um conselho colegiado e os debates eles são muito interessantes. E, assim, o respeito à Universidade da Amazônia e seus parceiros demonstram com essa mesa o seu respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem. Uns mais novos, outros menos novos. Eu queria dizer assim que, para nós, a Bel é uma referência desde a ALPA, salvo engano, 78, o primeiro encontro de literatura paraense que ela e o Inácio Obadia organizaram no UFPA, não é? Então, assim, é um legado que fica para nós, e como eu disse no início dessa conversa, o nosso curso fez esse ano 27 anos de existência, o curso de letras da UNAMA. Então, a gente, desses 27 anos, 22 são de fóruns de letras. É muito debate. A primeira vez que a Abralic veio para a Amazônia, a Bel, a Célia Jacó, Silvio Holanda, de saudosa memória, eu, Sérgio Sapucaí, Jossi Fares, fizemos parte desse translado do povo para cá, não é? Então, assim, eu sou de uma época, viu, meninos, Jorge, Paulo e Giroto, que a gente, para estudar autor paraense, tinha que copiar à mão ou fazer mimeografada as páginas. Então, por exemplo, eu queria ressaltar assim, uma homenagem e recuperar uma herança. Dalcídio Jurandir eu conheci em 1979 na Escola Estadual Deodoro de Mendonça, quando a Jossi Fares, nossa professora de literatura brasileira, pela primeira vez passou os textos dele para nós mimeografados. Eu acho que eu ainda tenho essa apostila, como se chamava naquela época, essa apostila. 79, não é? E logo depois, ela criando o grupo Mãos Dadas, levou o encontro de literatura paraense, recuperando mais ou menos aquilo que ela tinha visto na ALPA nos anos de 81 e 82. Então, vejam, nós avançamos muito, mas ainda falta muito avançar. Então, por exemplo, eu fico entusiasmado e lembro do trabalho que a Bel fez na Eduepa, né? Aquela linda edição de Primeira Manhã. Não só, estou fazendo uma referência que é mais próxima de nós. Eu fico muito encantado de ver pessoas jovens como o Denis Giroto e o André Fernandes fazerem um trabalho bonito na parágrafo dessa reedição que voltou a ter dignidade à literatura de Dalcídio, que era tão mal editada, tão cheia de gralhas, de erros, de imperfeições, né? Esse trabalho lindo que o Paulo Moés faz ali na Pacatatu, né? Ajudando, auxiliando o nosso amigo Armando, né? E esse trabalho que é a primeira vez, eu me lembro quando, muito antes do Jorginho assumir, a gente precisa trabalhar no sentido de políticas públicas do livro no Estado, como a SEDUC não faz, como a Secult não faz, atualmente, já fizeram, né? Eu parabenizo também a IOEPA nesse sentido, viu, Jorginho? Então, assim, muita felicidade, a gente acertou nos nomes e agradeço imenso também essa parceria com a Mezanino, porque a gente escolheu essa parceria para postar nos canais da Mezanino os nossos debates. Então, nós estamos agradecidos em nome da Universidade da Amazônia, em nome do Fórum Paraense de Letras, dessas 22 versões. A gente quer agradecer muito a todos vocês e aos que estão aqui. Estou vendo a interação, vários escritores novos, as mulheres que estão na ponta aí na vanguarda, embora a palavra vanguarda seja muito desgastada, né? Temos aí diversos escritores novos que estão participando dessa live, e às 19 horas nós teremos a abertura oficial do Fórum
com homenagem à professora Marilis Tupiaçu e aos professores saudosos Silvio Holanda e João Carlos Pereira. Muito obrigado a todos vocês, meninos, que estão aí. Valeu. Obrigado, Paulo. Puxa, o Paulo deixa a gente desarmado, né, gente? Gratidão. Olha, gente, eu adorei o papo. Mas, assim, não gostaria de sair daqui sem a gente tocar num assunto que é fulcral, né? Eu faço muito bate-papo literário nesse tempo de pandemia, muito virtual, né? Agora, retornando às atividades presenciais, amanhã vou até a uma escola, então, o que acontece é o seguinte, quando a gente chega à escola, só encontra os nossos livros porque professores têm a iniciativa de adquiri-los e socializá-los com os alunos, nós não encontramos os livros na biblioteca, né? Isso é um problema e, claro, trava todo o processo aí, né, de alcance do livro. E o Giroto tem essa iniciativa maravilhosa de reeditar. É um trabalho que o Jorginho destacou, não tem concorrência, os títulos são os títulos da editora dele, né? Tem muita gente que fala, olha, mas fulano comprou um livro sem licitação, mas não existe licitação para livro, porque livro é exclusivo de uma editora X ou de uma editora Y, então tem uma carta de exclusividade, né? Então, eu queria saber do Giroto se ele já fez alguma venda governamental, seja para o Estado, seja para um município, como é que é? Porque isso denuncia muito uma política pública voltada para a leitura, né? Ou a ausência dela. Né? E eu queria saber de ti como é que anda isso. Já houve? Não há? Tens esperança? Como é que funciona isso para ti, né? Olha, a carga foi pesada aqui, até falhou o áudio do Giroto, gente. Giroto, teu áudio na está... verdade, a resposta Eu saí do meu. é não. Não, nunca. Eu acho que ele congelou, né? Uma venda governamental. Tá. A maioria das vendas a parágrafo, né, são feitas online, então no, E Giroto, olha, poxa, gente, desculpa, se eu soubesse que ia dar nisso, eu não teria tocado nesse ponto. Tá vendo, Paulo Nunes, como é que o negócio é carregado? Giroto, girou! Olha, esse evento casual aqui diz muito, né? A respeito desse tema que eu levantei aí. Gente, então a gente encerra aqui. Eu queria reiterar os agradecimentos, Paulo, pelo convite. O Marcílio aí pela engrenagem, viu, Marcílio, e a toda a tua equipe. Bel, sempre um prazer te rever e te ver hoje mais emocionada do que de costume. Foi muito, muito, muito tocante partilhar da tua emoção. Jorginho, bom te reencontrar, meu irmão. Essas não são as melhores circunstâncias, é claro que a gente prefere presencialmente para poder se abraçar e tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, foi um grande papo, acho que começamos com o pé direito. Lembrando que quinta-feira, no meu canal no YouTube, nós vamos ter uma sessão que é do grupo de pesquisa que eu pertenço, coordenado pelo Luiz Heleno Montoril del Castilho, que é o Macunaíma, vai ser no meu canal, o pessoal vai falar a respeito da produção, está todo mundo convidado, e curtir o restante da programação. Vou passar a palavra para cada um de vocês fazerem as suas considerações Paulo, acho finais. que o Giroto voltou, viu? Pelo menos eu vi aqui ele dizendo aqui no chat. Ele é duro na queda, meu irmão. essa internet Ele verga, mas não cobra. Ele verga, mas não Essa cobra. energia negativa nesse tema, né, meu irmão? A pergunta foi realmente pesada. Eu acho que vocês não ouviram minha resposta. A verdade é que não, nunca houve uma venda para governamental, né? Nunca conseguimos entrar em nenhum tipo de edital, né? O último edital que
que eu tive conhecimento, que acho que foi da Fundação Cultural. Eu não consegui participar porque acho que o edital já tinha comprado o livro já há um tempo atrás, então ele não estava comprando nesse momento, né? Então, assim, a Parágrafo, ela faz vendas online através do site, então nós vendemos para todos os estados brasileiros, já enviamos livros para o Japão, para a Alemanha, né? Mas ainda é um alcance muito curto, né? Porque geralmente é uma quantidade baixa de exemplares né, que vai. E o máximo que conseguimos foi, assim, algum professor comprar uma quantidade de 20, 30, né? E fazer doação para uma escola, né? Ou uma biblioteca pública, mas governamental mesmo não. Legal, Giroto. A gente não vai ficar com essa interrogação aí. Bel, dessas tuas considerações. Tantas, só de olhar aqui para o lado e ver o tanto de gente querida, aluno, ex-alunos, tem até gente que quer ser minha aluna ainda, da Eliane. Não vai mais dar tempo, né, Eliane? Já estou quase saindo. Então, quero dizer assim, que é um enorme prazer sempre estar dividindo esse palco aqui com vocês. Jorginho, um queridão. Giroto também, né? A gente acho que se conhece pelo trabalho, né? Pelo trabalho, porque quando ele ousou fazer este trabalho com o Dalcídio Jurandir, a gente ficou todos ficamos, meu Deus, bora impulsionar e haja passar, bora gente, bora. E fizemos e nos conhecemos hoje, nos vemos, nos reconhecemos, vamos dizer. Paulo Nunes, companheiro de tantas e tantas jornadas, né? Eu não gosto nem de falar para não me emocionar mais, porque hoje o negócio está batendo forte. Paulinho, querido, que também vem, ele traz toda essa vida de encontro também, e o Paulinho Maués traz também uma outra pessoa que era um batalhador pela nossa literatura, José Arthur Bogé, ele sabe disso, eu não gosto muito de falar para ele não ficar muito nervoso também, né? Porque a gente se emociona. Mas se a gente olha aqui do lado, no chat, a gente vê muita gente do nosso convívio, da nossa vida, né? Aluno, ex-alunos, pessoas que a gente encontra nos eventos. Eu acho que estamos juntos, né? Olha, Paulo está chamando o Vasco, tem a Natália, assim, tem a Ana Selma, eu nem vou dizer, Jane, olha o Éder Jaste, Leleca, Dia querida, TT, essa uma pedagoga é a Henneck, que ela está se escondendo atrás de uma pedagoga. Ana Selma, já falei, é muita gente. Joãozinho Gomes nos felicitando. Jean. Eu nem vou falar mais, só vi esses de baixo, tá? Por favor, os que estão lá em cima. Não foi porque não dá para falar de todo mundo, mas quero dizer assim, que é um enorme prazer. Eu acho assim que é um esforço muito grande a gente estar fazendo esses eventos nesse período tão difícil, né? Tão difícil por tanta coisa que a gente nem vai falar das coisas ruins. Mas a gente está aqui, o evento está lindo. Amanhã nós temos uma mesa sobre educação sensível, entre outros simpósios. Tem esse também, estou falando desse porque a gente está trazendo ele. E também queria convidá-los para além do Fórum de Letras. Dia 1º de dezembro, a gente está iniciando o nosso seminário do CUMA. O seminário do CUMA é o 16º e o 6º seminário de Poéticas Orais. É o 6º Seminário Brasileiro de Poéticas Orais, que o tema é Encantarias. E nós estamos trazendo a dona querida, professora, educadora, Zeneida Lima, que vai receber o diploma de doutora honoris causa. Eu falo nisso, já estou toda arrepiada. Né? Isso daí eu acho que é uma coisa grande para nós do Pará, grande. O reconhecimento de um saber tradicional, entrar na academia e virar doutora.
Estou toda arrepiada. Ela também ficou assim. Gente, eu não estudei isso para ser doutora. Eu digo, a senhora, nós dissemos, né? Que nós fomos em grupo lá na casa dela na última sexta-feira. Aí ela disse assim, aí nós dissemos, não, a senhora é doutora, não é doutora do sentar, mas a senhora é doutora de vida, doutora de meio ambiente, doutora de discussão de preservação da natureza, doutora de tantas coisas, gente, dos encantados, dos caruanas, como ela não é doutora? E aí nós estávamos dizendo para ela que ela é doutora. E passamos lá, íamos só passar algumas coisas para ela também saber. Passamos 3 horas lá. Chegamos 5 horas da tarde e saímos 8 horas da noite só porque a gente quis, né? Porque se a gente quisesse, a gente ficava até meia-noite. Então, tem uma programação imensa. Daqui de Belém tem João de Jesus, tem Zélia Amador, tem muita gente, tem as pessoas que a dona Zeneida pediu para convidar, que é Egberto Gismonte, que Dira Paz, que já gravou a sua inserção, é o... Ai, meu Deus, eu me esqueci o nome das pessoas. Eusebel, te lembra? É delícia, né? Neguinho da Beija-Flor, são pessoas que ela pediu para a gente convidar. Não é que a gente convidou porque a gente quer ser... Ai, não, nós pedimos, esses são os convidados da dona Zeneida, e ela pediu para que ela estivesse na mesa que vai discutir as encantarias marajoaras e que ela vai ser o centro. Nós estamos, assim, emocionadíssimos, como tão emocionada também de estar aqui, dividindo esse espaço com vocês. Às vezes eu fico meio cansada, com preguiça de procurar as coisas na minha cabeça, mas elas estão lá, e é por essas coisas que estão guardadas na nossa memória, na nossa emoção, que eu agradeço, Paulo, pelo convite, eu agradeço o compartilhamento dessa mesa, eu agradeço estar aqui. Não sei se conseguirei ir para a abertura, mas vou fazer um esforço porque é horário de médico. Mas eu vou colocar aqueles coisinhas nos meus ouvidos e vou tentar de lá ouvir, porque eu tenho muito interesse. Mas eu acho que vai ficar gravado, né? Desculpem, gente. Muito obrigada. Legal, Bel. Obrigado. Muito obrigada. Bom, cansou a garganta, né, Bel? Olha, Bel, não te preocupa em ter preguiça de procurar coisa na cabeça. Tem muita coisa nessa cabeça e depois, olha, vai ficar só sossegado, que eu sei disso, escrevendo para poder partilhar isso com a gente. Né? A Neliane disse que ficaria satisfeito só em ler o que tu fazes. Imagina só o que tem para ir para frente, né? Jorginho, contigo, meu irmão. Obrigado, Paulo. Eu primeiro quero agradecer, né? Agradecer e eu não fiz a referência aqui, mas um evento que faz homenagem a Marista Tupiaçu, o João Carlos Pereira, que são pessoas que a gente sempre enxerga e olha de muito. E quando eu estava ali nos corredores da UFPA, eu sempre olhava aquela figura, né? E todo mundo falava, Silvio Holanda também, né? Então, a gente partilhar de uma mesa aqui, de um evento que homenageia essas pessoas, tem muita importância. E mais ainda, agradecer aqui a convivência nesse momento com vocês. Paulo Nunes, que é uma pessoa que é uma referência, a Bel também, que é uma referência. O Paulo Noés, que, como eu falei desde o início, meu professor, né? Então, mais ainda, quando a gente tem um professor, a gente tem mais referência ainda do professor. O Giroto, que, como eu disse, eu não conheço pessoalmente, mas fico aqui muito feliz pelo trabalho que eles fazem e pela alegria. E eu fico aqui pensando, a Bel estava falando dessa história da dona Zeneida, né? E você pegar uma pessoa como ela e dar um título de doutora, eu particularmente sou um homem privilegiado, né? É só olhar para minha cara, um homem branco, então, aí que está numa função pública, bota um terno, aí já tudo vira doutor, né? Rapidinho, sem nenhum tipo de esforço. E você olhar essa movimentação que está sendo feita, a Bel aí à frente, mas o Tuma e tantos outros à frente, para fazer desse título, que é um título que parece que para poucos, para alguns não é muita coisa, mas se a gente pensa não para a pessoa que vai receber, mas para o significado que tem você ter uma figura do Marajó, uma educadora, uma pajé, ser chamada por uma universidade de doutora, você tem uma dimensão grande também de que dá uma alegria para nós do seguinte, de que
apesar dos tempos tão terríveis que a gente vive, agravados ainda pela pandemia, há esperança no mundo. Há muita coisa para a gente viver. E muito para a gente olhar para frente. E eu fico aqui também pensando, a Bel dizendo aí para uma pessoa que tenta ser sua aluna, ela não vai parar, né? Felizmente para nós, as matitas não param tão cedo, né? E tem muito para viver ainda para frente e vão aí continuar ensinando a gente. Então, eu queria só agradecer o convite do Paulo Cruz, a gratidão e o carinho que ele tem. Paulo, a frustração minha ainda é grande pelo que tu me falaste uma vez. Pense em reeditar o Lendo Pará, a gente não vai conseguir, mas é uma frustração, mas uma caminhada que eu acho que tem uma jornada para frente possível para isso, porque a gente vai plantando uma semente olhando para quem vê isso, gente que está novo, gente que está construindo um caminho muito duro, como é os meninos da Parágrafo, desculpe dizer de novo meninos, mas é pela idade, e que estão lá. Eu tenho a felicidade de estar lá, eles na minha biblioteca, né, na minha estante, na nossa estante, minha e da Dia, está lá os livros dele, sempre nos ilustrando. Então, agradecer muito a gratidão e, olha, dizer isso para vocês. O desafio que a gente tem, construir uma política pública do livro como um todo. Acho que nós temos feito coisas e tem dado passos importantes. O Paulo fez aqui críticas à SEDUC, à Secult, mas eu acho que mesmo a SEDUC e a Secult têm feito passos importantes. Ainda são lentos, mas eu acho que nós temos dado passos e se a gente conseguir fazer, começar a montar um arcabouço de uma política do livro que pense ao financiamento do autor, porque a pessoa que escreve trabalha, e trabalho tem que ser remunerado. E olha que nós vivemos um tempo que o trabalho ele é mal remunerado. Nós precisamos fazer do trabalho um espaço de libertação. Então, o financiamento do autor, a edição do livro e a distribuição do livro e também o financiamento de quem trabalha com o livro, de quem faz do livro um ofício de levar as pessoas. Porque, às vezes, tem gente que não tem a opção, não tem a condição de pegar o livro para ler, mas tem alguém que ajuda, né? O Paulo disse que a Josse apresentou para ele mimeógrafo, né? Mas você também tem gente que faz isso aqui. Pega o livro junto com a pessoa, abre o livro, lê junto. Isso é um outro trabalho que precisa também ser parte desse círculo tudo de uma política do livro que nós precisamos fazer. E acho que nós estamos dando passo para isso e vamos dar mais. Parabéns ao Nama, parabéns ao Paulo, parabéns ao trabalho aí do Giroto, da Parágrafo. Bel, inspiração sempre. Meu professor, desculpe as falas do seu aluno, tá? Um grande abraço e parabéns e feliz Fórum de Letras da UNAM. Obrigado. Esse poder simbólico do terno, rapaz, eu já tentei usar uma vez, mas no máximo que eu consegui foi um paz do Senhor, irmão. Parece piada, mas não é, gente. Eu de terno na frente de casa passou um senhor, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Quando você estava com o livro na mão, o pessoal achou que era a Bíblia. Olha, já está virando conversa de boteco, né? Vou passar aqui para o Giroto, meu irmão, arremata aí. Gente, eu tenho essa carinha aqui, mas eu estou chegando nos 40 já, tá? Pô, tá muito velho, né? Mas já não tá tão menino assim também, né? Queria agradecer, deixar meu agradecimento aqui ao Paulo e toda a organização do evento, né? Não só pelo convite, mas parabenizar também por toda essa estrutura e manter, né, esse espaço de discussão, de diálogo, né, de construção do conhecimento em torno da literatura. É um prazer imenso estar aqui, né? A Bel estava falando assim, que a gente acaba se aproximando, né, pela obra de Dalcídio Jurandir. E realmente, eu moro em Bragança, eu vou muito pouco em Belém, né? De vez em quando que eu dou uma passeadinha ou outra, mas eu me sinto próximo, né, de muitos companheiros daí, porque eu acho que a literatura nos aproxima, né? A literatura nos aproxima. Eu acho que esse meio literário, as mesmas lutas, né, aproxima muito a gente. Então,
eu tenho um carinho imenso, né, por todos vocês. Eu estou conhecendo o Jorge hoje, mas eu já, né, conhecendo assim, vendo, né, a pessoa dele, mas eu já tinha ouvido falar o nome Jorge Panzeira já diversas vezes. E assim, é um carinho e um respeito que eu tenho, né, pelo trabalho, né, pela missão de cada um, e me sinto realmente honrado e agradecido pelo convite de participar. Eu espero que todos que tenham nos assistido aí, né, eu acredito que tenham gostado e aprendido bastante, né, nesse espaço de diálogo, né, de conversa. Legal, Giroto. Gente, queria também agradecer, né, falar da felicidade de partilhar desses momentos aqui com vocês, de achar graça com vocês, apesar do mundo aí fora tá pesado, a gente ter esse momento de conversa séria e nem por isso sisuda. Maravilhoso, gente. Ganhei minha tarde, é um momento de instrução e também terapêutico, né? Muito, muito feliz. Giroto, parabéns pelo teu trabalho. Jorginho, parabéns pela luta lá. Bel, parabéns pelos livros que tu vais escrever daqui por diante para presentear a gente. Olha a pressão, Paulo. E, Paulo, parabéns a ti, a toda a organização do evento, né? E tenho certeza que é um passo muito importante na divulgação das nossas letras, na reflexão em torno de todos esses temas que são muito importantes. E agradecer a participação de todo mundo que está frenético aí no chat, muito, muito bacana mesmo. E agradecer ao Marcílio e a equipe pela engrenagem aqui. Vou passar aqui a palavra para o Paulo Nunes, que a patente dele é maior aqui, né? Então ele vai encerrar. A benção final é dele. Não, lembrar só que o tema deste ano é Vozes Fraturadas e Questionadoras Vozes, o não canônico como forma de resistência. Foi também um tema discutido em colegiado e é um enfrentamento que a academia faz, é um enfrentamento que a gente faz a partir das letras, porque eu me lembro que eu iniciei provocando os colegas na reunião com uma matéria da editora Abril que dizia, mas vem cá, existe pesquisa em letras? Então, eu comecei com essa provocação e, no final, acabou que nós saímos com esse tema, que é o tema que vai atravessar esses 3 dias de debates e de estudos. Agradeço imenso vocês todos, agradeço a parceria da Mezanino, de todas as instituições de nível superior que estão conosco, e a imprensa oficial, e a Parágrafo, e a Pacatatu, que estão representadas nesta mesa, o nosso queridíssimo parceiro, que é o Kuma. Valeu! Encerrada a sessão. Até a próxima, né, gente? Obrigadão. Valeu. 19 horas. É para a gente não sair, tá? Certo.